Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a casa de Deolindo Amorim, nosso querido fundador, nosso presidente de honra, Jorge Andréa, estão todos conosco, junto a todos os demais mentores que trouxeram o ICEB até o momento presente e vão continuar conosco, têm continuado, para darmos continuidade a este projeto do plano espiritual, que é o sonho de Deolindo Amorim. Jesus querido, neste instante em que nos reunimos em Teu santo nome para um estudo do Teu Evangelho, da codificação excelsa de Teu seguidor fiel, Allan Kardec, nós te rogamos, Jesus, as bênçãos por sobre todos os nossos irmãos no planeta que tão amorosamente diriges, por sobre o nosso querido ICEB, por sobre todos os nossos mentores e por sobre todos nós que em ambos os planos de existência aqui estamos para estudar o tema da noite com o nosso querido Jorge Pio, companheiro, amigo, expositor do ICEB de tantos anos. Que ele receba Jesus neste instante, nós te pedimos as bênçãos do teu amor, da tua lucidez, o teu envolvimento para o estudo que nos traz esta noite em mais um encontro fraterno de estudos no ICEB. Guarda-nos, Jesus, em tua paz e tua luz, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. E nós estamos, então, recebendo Jorge Pio, médico formado pela Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, médico por concurso público na Previdência Social, professor associado na cadeira de alergia do Instituto de Pós-Graduação da PUC do Rio de Janeiro, está licenciado no momento, professor na pós-graduação em ensino superior lato sensu pelo Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, professor titular de Fisiologia e Fisiologia do Esforço do Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, professor convidado na Universidade Federal do Rio de Janeiro para Alergia e Imunologia e na Clínica Médica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na disciplina Pneumologia e na Unirio, na disciplina de Alergia. É vice-presidente em exercício na Associação Médico Espírita Serra Azul, que abrange os municípios de Miguel Pereira, Mendes e Paulo de Fronten. É coordenador geral do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, em Mendes, Rio de Janeiro. Jorge Pio vem nos trazer hoje a continuidade do seu programa em 4 momentos aqui no ICEB. Ele hoje vai falar sobre vida e sobrevivência, conceitos e reflexões básicas. Jorge Pio, como sempre, muito bem-vindo. Nós somos todos ouvidos. Boa noite a todos. É sempre um momento de muita emoção estar aqui na casa de Deolindo Amorim, Jorge Andréa, que tem tanta saudade dele, que convivi tanto e com tantos momentos interessantes, culturais e até engraçados, e, enfim, uma amizade assim fantástica. Bom, e eu fico muito feliz de estar aqui, de estar com vocês, e vou dar continuidade nesse nosso estudo. E eu hoje queria abrir o estudo pedindo ao meu filho, Leopoldo Guilherme, que ele faça uma leitura de um trecho do Evangelho, porque ele é neto de Leopoldo Machado, meu filho, e é um filho que participa ontem no nosso culto do lar, do qual ele participa à distância, porque ele mora no Rio,
e o Mori Mendes. Ontem, então, no finalzinho do culto, do lar, veio uma intuição fortíssima dizendo para que ele participasse, eu convidei, ele aceitou para fazer a leitura do Evangelho. Então, eu queria a ele que ele fizesse essa leitura do Evangelho. Não sei se o microfone dele já está, se ele Sim, pode usar sim. o microfone. Ele pode começar a fazer a leitura, por favor. Bom, boa noite. Como combinado com meu pai, ele pediu que eu falasse uma parte do capítulo 14 do Evangelho, Honrai vosso pai e vossa mãe, parte 8, parentela corpórea e parentela espiritual. Os laços do sangue não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, apenas lhe fornece um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por mútuo antagonismo, a fim de lhes servir de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se vê todos os dias. Eis um problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras são duráveis e se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através das várias migrações das almas. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade com que seus irmãos o tratavam se acha claramente expressa no relato de Marcos, que diz que era propósito deles se apoderarem do mestre, sob o pretexto de que havia perdido o espírito. Informado da chegada dos irmãos, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora sua mãe estivesse na companhia deles, ele generaliza o ensino, o que não implica de maneira alguma que haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, nem que só lhe merecia indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Você quer fazer algum comentário sobre esse texto? Curtinho. Eu acho que
nós, como espíritas, eu acho que esse critério que é apresentado nesse texto, acho que é muito importante para que a gente entenda a nossa interação com os nossos irmãos encarnados, e aí irmãos encarnados familiares, consanguíneos ou não, e que a gente possa se posicionar melhor enquanto seres encarnados, aproveitando a oportunidade da encarnação como uma forma de aperfeiçoamento, entendendo que a gente precisa entender a ideia de família no sentido de uma família ampliada. Daí o comentário de Jesus, ao perceber que os seus irmãos consanguíneos não lhe eram... Jesus não era bem quisto por eles, ao passo que aqueles seguidores que não tinham nenhuma relação genética, fisiológica com ele, já se esforçavam por entendê-lo, coisa que não acontecia entre os irmãos consanguíneos dele. É isso. Tudo bem. Então, meus amigos, o corpo é uma concha, não é? Milagrosa, onde o espírito sente as suas possibilidades de comunicação pelos sentidos muito abafada, né? Podendo se manifestar dentro de limites muito estreitos, de acordo com aquilo que é necessário para a vida naquela encarnação. Porque visão, audição, tato, paladar, olfato, né, padecem durante o processo encarnatório de uma enorme restrição. E o cérebro físico, segundo Emmanuel, ele vai nos dizer que é um gabinete escuro, não é? Que permite recapitular e aprender, o que, de certa forma, justifica aquilo que foi postulado por Sócrates, né? Quando ele diz que nós não aprendemos nada, só relembramos, né? Sócrates vai dizer isso, não aprendemos nada, só recordamos. E os conhecimentos conquistados pelo espírito no correr do processo evolutivo, né? Os hábitos profundos adquiridos por séculos, geralmente aparecem na vida física como intuições, né? Como tendências, e nós vamos ver que essas tendências, essas intuições que surgem, que às vezes a gente até pensa que é uma coisa mediúnica, na realidade, anímica, ou seja, é uma recordação, uma evocação de situações que já vivemos. Aliás, Allan Kardec, na Revista Espírita, relata um fato, agora não lembraria exatamente qual é a revista, mas eu posso ver depois, em que um cientista era um médico, ele estava tentando solucionar uma questão e se viu num sonho, numa mesa, rodeado de outros cientistas que também se debruçavam sobre o mesmo problema. E logo depois que ele consegue, discutindo com essas entidades, digamos assim, não é, o problema que eles estavam buscando, ele percebe que os demais que estavam com ele ali desaparecem e fica só ele. O que remete a Kardec de certa forma, induzir a pensarmos de que ali estavam reunidos, não eram outras criaturas, mas eram o mesmo indivíduo com as suas várias experiências de outras encarnações, que agora traziam esse patrimônio para a solução de um problema que ele já vinha perseguindo há muito tempo. Essas são questões que são nuances muito assim, delicadas da codificação, sobre a qual precisamos nos debruçar muito para poder
entender que é função nossa decodificar a codificação, para poder entender melhor o que está se passando conosco. Não é? Um dia, nós atingiremos a superconsciência, quando a alavanca da vontade atuar sobre esse patrimônio adormecido que jaz em cada um de nós. O corpo, portanto, é uma bênção, e mesmo quando ele é mutilado, e nós vamos ver isso hoje aqui, disforme, ele é uma preciosa ferramenta para nosso aperfeiçoamento espiritual. O maior de todos os dons, talvez, que o nosso planeta possa nos oferecer é o corpo físico. Então, quantos milênios terá levado a natureza divina para conseguir realizar a formatação dessa máquina física em que nós, que somos a mente humana, possa se manifestar na Terra. Quanto tempo terá levado? Porque o corpo é um santuário real, é um santuário verdadeiro, é um princípio real de manifestação, e é uma obra-prima de trabalho seletivo de todos os reinos, em que a vida planetária se subdivide e se manifesta. Não há nenhuma dúvida de que nós somos um complexo resultante do processo evolutivo de muitas vidas. E se a gente não quiser enveredar por essa visão de que habitam em nós muitas outras vidas que formam a nossa vida, basta a gente procurar perceber, pelo próprio estudo da biologia, da medicina, a quantidade enorme de bactérias que nos servem como, vamos dizer assim, mordomos, como auxiliares da nossa digestão, da proteção da nossa pele, né? 45 tipos de estafilococos que temos benignos na pele, e etc. Eu costumo até brincar com meus clientes assim: não use sabonete, principalmente sabonete bactericida, porque você mata os estafilococos protetores da pele, e daqui a pouco você está com uma lesões na pele, não sabe por que é porque você mutilou a ecologia da sua pele. Se você não trabalha com graxa, com cera, se você não faz nenhum trabalho que necessite de esfregar a pele com algum sabão de coco ou com alguma coisa desse tipo, ou com algum sabonete mais assim agressivo, não usa sabonete nenhum, usa shampoo de cabelo, que é menos agressivo. Pronto. É perfumado, faz espuma e vai dar um conforto muito grande, né? Então, essa vida... Jorge, Oi, eu fala. vou aqui repassar, o Léo está dizendo para você, é porque está muito em cima do seu comentário. Lembrei de um sonho que o Senhor tinha, em que nós dois éramos crianças brincando juntos. Você está lembrado disso? Enquanto você lembra, eu vou aqui registrar e agradecer muito a presença da nossa irmã Dirce Mazaro Silva, que está lá no YouTube. Muito obrigada, Dirce, venha sempre. E também pelo YouTube a Maria das Graças Cunha Santos, que é de Mendes. E então nós estamos aqui agradecendo a presença e venham sempre e participem. Mandem as suas perguntas aí pelo YouTube, pelo chat. Obrigada. Então, é isso aí. Eu realmente não estou lembrando, não. São muitas coisas. Mas a minha vida é tão recheada de fatos, assim, digamos, emblemáticos. Eu chamo de fatos emblemáticos, né?
que eu agora não estou lembrando, mas é possível que isso... há uma memória distante disso, sim, né? Então, mas a minha relação com o Léo é uma relação muito assim estreita. Tanto é que vejam que ele não mora, ele mora noutra cidade, não é? Já está com a sua vida independente, né? Enfim, e ele participa do culto cristão aqui de casa, continua participando. Quer dizer, uma afinidade, essa é uma afinidade. Por isso que veio essa ideia de trazer esse capítulo que foi aberto aquela coisa que a gente costuma brincar, dizer assim, vamos abrir aqui o acaso, né? O acaso que não existe, que é o pseudônimo de Deus quando não quer assinar seu nome. O acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar o nome, ele bota acaso. Então, aí veio o acaso, aí veio essa página e veio aquela intuição, assim, não, pede para ler isso, porque isso tem tudo a ver com o que você vai falar amanhã. Então, e quanto tempo será que a sabedoria divina vai despender para estruturar o organismo da alma? Porque a alma também está em evolução, né? Aliás, quem está em evolução é a alma, né? Então, ela também tem a sua organização, e ela não está ainda completa, ela ainda está em fase de estruturação. Então, e nós, enquanto aqui encarnados, desde a sensação, passando pela irritabilidade, da irritabilidade para o instinto, né? E do instinto para até chegar na inteligência, da inteligência até chegarmos ao discernimento, que é o que nós estamos procurando chegar, tem muitos séculos e séculos que correram incessantemente. Então, a evolução é fruto do tempo infinito, né? Um tempo que a gente não sabe onde que começa, nem sabe aonde que vai chegar. Vamos para uma historinha? Vamos para uma historinha para a gente brincar de história, porque história é sempre muito bom. Era a noite de 27 de novembro de 1927. Assim começa um escritor que era um dos preferidos da senhora Eleanor Roosevelt, que eu citei aqui da vez passada, porque citei o Franklin Delano Roosevelt, né, o esposo dela, foi presidente da República dos Estados Unidos e que foi um dos artífices da pacificação na Segunda Guerra Mundial, o Roberto Magidoff. O Roberto Magidoff é um escritor interessante, porque ele é um escritor, ele nasceu na Rússia, mas foi criado nos Estados Unidos. E ele se preocupou muito na época da antiga União Soviética, né? Ele tentou muito escrever, ele escreveu várias coisas tentando aproximar os Estados Unidos da União Soviética. E a Eleanor Roosevelt gostava muito da forma como ele escrevia, e ela era uma das leitoras aficionadas das obras desse homem. Esse homem começa a contar essa história, que era a história de um menino gordinho, de 11 anos, que naquela noite de 27 de novembro de 1927, ele ia se apresentar diante de uma exigente plateia no Carnegie Hall, em Nova York, tocando uma das peças para violino mais difíceis escritas por Ludwig van Beethoven, concerto Opus 61, né? Em Ré menor, em Ré maior, aliás, para violino e orquestra. E
o Magdoff conta que, quando ele entrou lá no Carnegie Hall, e estava se dirigindo para a sala dos artistas, ele viu um grande machado de bombeiro que estava pendurado no corredor, e tinha um guarda ali perto. Ele perguntou para o guarda assim: para que serve esse machado? Aí o guarda olhou para ele e falou assim: meu filho, esse machado aí é para cortar a cabeça dos solistas que não tocam bem. E deu uma... Eu olhou assim com um sorriso para ele. E quantas cabeças o senhor já cortou? Perguntou o menino para ele. Ah, rapaz, muitas. E aí deu uma piscadela, né? Fazendo uma brincadeira. Na verdade, muita gente que estava naquela sala naquele dia, a sala estava cheia, né? Tinha muita gente querendo ver a cabeça do menino rolar, pois achavam que permitir a uma criança que ainda nem conseguia apertar as cravelhas do violino para afiná-lo era uma verdadeira heresia. E eles achavam que essa peça é uma peça realmente complexa, difícil, né? Vocês devem talvez conhecê-la. Depois eu vou tocar um pedacinho dela aqui só para dar um tira-gosto, um pedacinho. E vou dar, não vai ser com esse músico, mas vai ser com outro, que também tem uma história fantástica, que também eu vou querer contar aqui, porque vale a pena. Até porque o violino que esse outro mais moderno toca hoje, o Stradivarius, que é dele hoje, foi desse aí. Ele herdou o violino. Né? Um violino de 1714. Pois queriam ver a cabeça do menino rolar, porque achavam que realmente era uma heresia uma criança tocar Beethoven. E ele queria tocar Beethoven, ele não se contentava que não fosse assim. Mas parece, minha gente, que, na realidade, a vida é feita de heresias. Se a gente parar para pensar, a vida tem muitas heresias. Eu não vou terminar, não vou contar agora como é que acabou a história do menino de 11 anos, mas daqui a pouco, no finalzinho, eu conto para vocês, deixar vocês curiosos um pouco aí. Vamos tentar agora responder a questão de $1 milhão. É pena que o professor não está aqui agora, porque ele ri muito quando eu falo isso. Quer dizer, há várias questões de $1 milhão. Né? A questão de $1 milhão no momento aqui é a definição do que é a vida. É uma pergunta que, se quem responder, merece ganhar $1 milhão várias vezes. Né? Mas eu vou correr o risco, vou dar uma resposta a essa pergunta. A vida é uma manifestação de Deus em toda a sua criação, que pode ser observada em nós mesmos quando a gente percebe que a gente está vivo. Ou seja, quando a gente percebe que está integrado com toda a criação. Porque, na realidade, a vida é uma melodia que vibra no instinto, que é a origem do sentimento, no pensamento, nas sensações, nos reflexos, na ação dos neuropeptídeos, na ação dos hormônios, no movimento das proteínas e seus derivados, no DNA, no magnetismo e nas potências da alma, como, por exemplo, a vontade, o pensamento e a emoção, que são os componentes da energia mental.
e que funcionam como se fossem os naipes de uma verdadeira orquestra, que desde as suas origens, as suas mais altas expressões, num convite ao movimento no compasso da lei divina, ou lei natural, que foi depositada na nossa consciência e que nos conduz e nos une a uma condição que ainda estamos buscando, que é o amor incondicional. Cada ser onde a vida se manifesta é composto por esses naipes ou rudimentos deles, e que a se esforçarem permanentemente para se desincumbir da sua missão, numa verdadeira tarefa sob o comando de um grande maestro que escreveu, construiu e rege todo dia essa grande música chamada vida, nos convocando para os ensaios, que são as provas. As nossas provações são os ensaios para aperfeiçoarmos a nossa técnica, para aperfeiçoarmos a nossa sensibilidade musical, para afinar nossos ouvidos e os nossos sentidos, para executar bem e no final, trazer o resultado harmônico, né? Que sejam dignos de ser ouvidos por esse grande maestro com enlevo. Todos juntos, trabalhando para produzir uma única música, como se fôssemos um único artista. Eu me lembro quando eu comecei a ouvir música clássica, eu dizia assim, gente, que instrumento é esse que toca um som diferente? Porque eu não conseguia discernir os diversos instrumentos, os naipes, era um som só, era uma coisa só, um uníssono, né? Até que depois, com o hábito, a gente vai afinando o ouvido e vai vendo que agora vai conseguindo definir cada som, o som das madeiras, o som dos metais, as cordas, as percussões, e aquilo vai fazendo sentido, e a gente continua achando que aquilo é um instrumento só, especialmente quando a orquestra é bem afinada. E o maestro é um maestro competente, né? Quando nós mudamos moralmente, esse nosso universo psicofísico, ele também se altera. E cada célula física do nosso corpo, 50 trilhões de células, é um instrumento de uma determinada vibração mental. Se vocês quiserem conhecer melhor esse tema, vejam o livro, o capítulo 6 do livro Missionário. Releem, porque vocês já viram, já conhecem isso. Mas a gente, às vezes, lê, passa batido nos textos e não percebe. Vejam lá o capítulo 6 dos Missionários da Luz. O tema é oração. Chico Xavier e André Luiz. E mesmo sendo um ser rudimentar, quer dizer, uma célula, quer dizer, um proto-indivíduo, cada célula é portadora dos pródromos de consciência individual, em cuja tecelagem delicada nós vamos encontrar impressa as necessidades evolutivas do ser humano. Quem fala isso, não sou eu que estou falando isso, quem diz isso é Joana de Ângeles, no capítulo 5 do livro Dias Gloriosos, em que ela trata do pensamento e das doenças. A vida, do ponto de vista da encarnação, ela nasce por um desejo, diz o Deepak Chopra, porque nós nascemos do amor
né, da vontade e do desejo dos nossos pais, na forma de um embrião composto de material genético, e a engenharia genética hoje já concebe a energia que sustenta a formação da vida na carne, é construída, construindo o indivíduo, mostrando que esse indivíduo ele é herdeiro dele mesmo, nos avançados processos da experiência da evolução, conforme também vai nos dizer Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento, uma busca interior, quando ela comete lá a introdução do livro, que é uma verdadeira aula de evolução, uma coisa fantástica. Observemos o átomo no campo do imensamente pequeno, com seu núcleo positivo e suas camadas de elétrons negativos, dispostos em diversas camadas, que antes se acreditava que era indivisível, né? E que agora nos mostra a sua constituição complexa, com as subpartículas, os mesons, os quarks, os bósons e outros, todos compondo um enredo harmonioso voltado para manter a troca de energia, que é uma energia sustentável, no sentido que sustentável que se usa hoje na ecologia, porque ela se transforma, se modifica e sempre é reaproveitada, e fazendo, então, um intercâmbio que exige sempre a presença de um eixo, que esse eixo é o eixo doador-receptor, em perfeita harmonia um com o outro. Ninguém pode viver se não for dentro desse eixo, doando e recebendo, recebendo e doando. Se nós não quisermos olhar os pequeninos, vamos olhar os grandes. Vamos olhar para o céu, vamos estudar um pouco o sistema solar, no campo do imensamente grande, e perceber que o Sol doa todo dia 360 milhões de toneladas da sua própria massa, transformada em luz, calor e eletromagnetismo, que é transferido para o sistema que ele sustenta. E sabendo que o Sol é uma estrela pequena e de vida mediana, imaginemos quanto de energia doaria ou doa a estrela Arturo, que é 30 vezes maior que o nosso Sol, ou Betelgeuse, que é uma supergigante vermelha, 800 vezes maior que o Sol e 17 vezes mais massiva que o Sol, quer dizer, ela é mais concentrada de massa. E se ela fosse colocada no centro do sistema solar, ela engoliria todas as órbitas, até Saturno. Seguindo a nossa observação, vendo como é estreito o nosso círculo de experiência atual. A nossa imensa Terra, comparada com essas visões, é um pequenino grão de areia, né? Comparada com essa grandeza ao redor. E Marte, que é um planeta quase do tamanho da Terra, e é o nosso irmão mais próximo, está a 56 milhões de quilômetros de nós. E ainda temos Sírius, na sua grandeza, que ofusca o nosso Sol. Temos Pollux,
da constelação dos Gêmeos, que é bem mais majestosa do que Sírios. E vamos lembrar o lugar de onde muitos de nós viemos, Capela, que é 5.800 vezes maior do que o nosso Sol. E temos mais. Temos Canopus, Antares e muitas outras, bem mais importantes em brilho e tamanho. E olha, a gente nem saiu ainda da nossa galáxia. Estamos só na nossa galáxia. E a nossa galáxia é tão grande, se a gente seguisse de ponta a ponta a velocidade da luz, levaríamos 100.000 anos para atravessá-la toda. Diante disso, a gente fica pensando quanta vaidade à toa. A vida, meus irmãos, está nas estrelas, mas também está na gota d'água. Está no verme que fecunda a terra e está na bactéria, nossa irmã, que nos protege e coopera na nossa saúde. Que eu não quis falar aqui da bactéria patogênica, estou falando da bactéria que é saprófita, que é protetora da nossa vida, a nossa flora intestinal, a nossa flora bacteriana da pele, a nossa flora bacteriana da nossa boca, que se for alterada, causa doença. E todos esses elementos, eles são regidos pela lei do amor. Amor que nós ainda não adotamos, porque ainda não conhecemos. E a gente percebe, agora já avaliando assim, e a ciência já chegou também a essa conclusão, que não existe vácuo, porque a vida estua em toda parte, no cosmos inteiro. Vamos pensar no campo da antimatéria, que já está sendo usada a favor do homem. Embora muita gente diga que não, há pouco tempo mesmo, a antimatéria, isso não existe. Gente, basta lembrar a TC, que é a abreviação de tomografia computadorizada, também chamada de PET scan, que obtém uma imagem por colisão de uma partícula que é um elétron positivo, já que o elétron é negativo. Esse elétron positivo, o pósitron, ele colide com o elétron tradicional, vamos dizer assim, e vai formar fótons que vai gerar a construção da imagem que nós vamos observar no exame que fazemos a pedido do nosso médico, a pedido da quem está nos cuidando. Vejamos os pequeninos microchips que começam a ser tão importantes para nossas vidas, né? Quem tem um celular, né? Hoje um celularzinho pequenininho tem uma memória do tamanho de um computador que antigamente, há uns 50 anos atrás, tomava uma sala inteira. Quer dizer, a nanotecnologia avançando, se desenvolvendo, e agora já sem limite, porque de 3 em 3 meses mudava, agora está mudando de 6 em 6 horas. Então, meditemos e vejamos a grandeza do céu e verifiquemos a pobreza nossa aqui na Terra. Dentro dessa concha de carne na qual vivemos, nesse corpo, que é um portento milagroso, mas as nossas percepções ainda são muito minúsculas, porque elas atendem, por enquanto, às nossas necessidades atuais. Não podemos ter mais do que isso, porque talvez não fizéssemos bom uso. Mas elas vão crescer. Quando é que elas vão crescer? Quando nós conseguirmos viajar para dentro de nós e encontrarmos o equilíbrio entre aquilo que a psicologia chama de ego e o self. Quando o self e o ego se encontraram
se encontrarem e se estabelecerem uma relação amorosa entre eles, que é a meta que todos nós devemos perseguir. Aí nós vamos descobrir que a vida é uma só e é contínua. Naquela noite de 27 de novembro de 1927, aquele menino de 11 anos, cujo nome é Yudi Menuhin, usando calças curtas e cujas mãos frágeis não conseguiu apertar as cravelhas do instrumento, estava realizando um sonho idealizado pela vontade e pelo desejo. Ele agora estaria à frente da Sinfônica de Nova York, regida por um alemão rigorosíssimo chamado Fritz Busch, que detestava crianças prodígio, porque ele próprio tinha sido uma delas. E vai confessar na sua biografia que ele, quando lembrava que ele tinha sido um menino prodígio, ele tinha arrepios, só de lembrar. Ele não queria nem ouvir falar em Beethoven e sugeriu que o pequeno Yudi tocasse o concerto em Lá menor de Mozart, bem mais fácil, bem mais... E aí o Yudi, que estava determinado a tocar Beethoven, disse assim, não, eu toco Mozart também, mas como extra, se pedirem, mas eu quero tocar Beethoven. E aí as pessoas todas concordavam que essa música, que essa obra, só deveria ser tocada por músicos mais maduros, devido às dificuldades técnicas e às pausas que são muito importantes na música de Beethoven. Alguns detalhes que é preciso a gente mencionar aqui. O professor de Yudi Menuhin conseguiu uma entrevista com o maestro existente no hotel onde ele estava hospedado. E lá foi oferecida a oportunidade de Yudi Menuhin tocar para ele o concerto de Beethoven. O concerto de Beethoven é um concerto que começa com umas pausas, ou melhor, não são umas pausas, começa com umas oitavas interrompidas que exigem um dedilhado da mão esquerda, tão intrincado, tão complicado, que se acredita que uma criança não tem a condição de fazer isso. Vamos ver aqui um trechinho. Depois vocês procurem no YouTube uma apresentação de um
violinista chamado Itzhak Perlman, que é o herdeiro do violino do Yudi Menuhin, que é também um fantástico, que também toca desde criança, e que com 9 anos tocou esse concerto também. E ele, aos 4 anos, teve pólio, e ele anda com 2 muletas. Vocês vão ver no vídeo, ele com 2 muletas, esse concerto para violino de Beethoven, Opus 61, tocado por Itzhak Perlman, vai mostrar ele chegando no palco de muletas, porque ele não consegue andar. Então, alguém já fez até um comentário dizendo assim, como que um homem que não conseguia ouvir, que era Beethoven, pode ser interpretado por um homem que não consegue andar e faz essa maravilha de música. Ô Jorge, o Carlos, nosso querido técnico, ele está aqui indicando que você pode clicar no volume do seu aparelho onde está localizada a música. Se você... Não, a música está no computador, está aqui na tela, a tela ao lado, e está tocando aqui, toca aqui. Mas para nós, não. De qualquer maneira, depois você dê a indicação, a referência completa que ele pode incluir na edição. Quando subir o vídeo para o YouTube, ele inclui. Tá certo. Tá certo. Falta uns trechinhos, porque também isso a gente não pode botar muita coisa, porque tem provavelmente direitos autorais, e isso pode complicar um pouco para a gente. Então, talvez já tenha caído em domínio público. É possível. Então, bom, Beethoven com certeza, né? Beethoven já de tudo. Mas, então, vejam só, porque não é só questão da técnica, da técnica, da questão de tocar a música, mas porque é uma obra que todos concordam que deve ser tocada só por músicos maduros, devido a essas dificuldades técnicas, devido às pausas tão importantes em Beethoven. Mas que esse menino conseguiu essa entrevista com esse maestro no hotel onde ele estava. E tocou para ele lá. E ele não olhou para o menino assim com um certo descaso. Mas quando ele pegou o violino e ele entrou no piano com a introdução, que é uma introdução longa, de uns 3, 4 minutos, e começou a fazer as oitavas interrompidas, que exige aquele dedilhado complexo, né? Muito difícil, o homem ficou encantado. Levantou-se do piano, pediu para o professor tomar conta do piano e ficou no canto, prestando atenção, quase que imantado. E a tal ponto foi que correu para o menino, queria abraçá-lo, ele tocando, ainda o menino se desvencilhou dele e continuou tocando. E no final, essa apresentação, ele tinha muito receio que o menino pudesse estragar a noite, porque ele ia apresentar nesse dia uma obra de um irmão dele, que era violinista também e compositor, que seria uma estreia mundial. E, normalmente, se toca o primeiro, o estreante, né, que era o caso do menino, que ia estrear, e depois vem a obra já do compositor maduro, que seria, vamos dizer assim, a rentrée, a apresentação inicial da obra. E aí o Bush vai contar isso na biografia dele. Diz assim, eu tive que trocar, eu tive que botar primeiro a obra do meu irmão e depois o concerto de Beethoven tocado por Yudi Menuhin, porque
Depois de ouvir esse menino tocar, não haveria ninguém naquele teatro que fosse capaz de ouvir qualquer outra música. Está escrito na biografia dele. Bom, por que eu trouxe isso aqui? Porque eu tenho uma analogia na minha vida de que a vida é realmente uma sinfonia, uma música, né? E quando o nosso coração é alimentado pela fé e elevado a uma a uma ideia de encontrar uma glória, de um ideal superior, como aquele que o Espiritismo nos dá, o Espiritismo com Jesus, que traz para nós a mensagem iluminada da esperança, nós deveríamos sempre interrogar ao infinito, que se distende ao nosso, à nossa vista como uma música, uma poesia triunfante no espaço e no tempo. E ouviríamos ali a música tocada por aqueles que já nos antecederam na grande viagem, mas que estão vivos. E eles, certamente, nas telas da nossa consciência, afirmariam para nós com imponente beleza, orquestrada por um harmonioso compasso, regido pelo grande maestro, que é Deus, dizendo assim: irmãos, a vida não cessa. Terminou sua exposição, Jorge? Terminei. Terminou no diapasão da poesia, né? Pois é, porque a vida é isso. Hoje eu estava conversando com o Altamiro, mais cedo, e Altamiro está dizendo que ele gosta muito de ouvir as coisas que eu falo. Eu falo assim: é que você gosta de história. Eu conto sempre as minhas experiências, as minhas vivências. Quando eu li a história do Yud Menuhin, primeira vez que eu li, eu estava numa aula de inglês, estava estudando Reed Digest, e eu estava estudando, aí tinha o Magdoff, que acho que é um excelente escritor de inglês, eu fui... E aquilo, gente, eu tive uma emoção tão grande de ver aquilo, porque a história do Yud Menuhin e vamos dizer assim, o descaso com que ele foi recebido inicialmente também aconteceu comigo. Eu fui recebido muito jovem, muito analfabeto também, né? Assim, com muito descaso, mas rapidamente eu consegui fazer com que as pessoas entendessem que eu estava interessado em progredir, em crescer, em melhorar, em aprender as coisas, em me aculturar de maneira adequada. E aí, quando eu li aquela história, me emocionou muito, eu fiquei muito emocionado, fiquei muito tomado quando eu fui ver, tem no YouTube um vídeo do Yud Menuhin, de 1962, ainda em preto e branco, regido pela Orquestra Sinfônica de Londres. Eu acho que é Thomas Beecham que rege essa orquestra. Está no YouTube também. Concerto para violino e orquestra, Opus 61, em Ré maior, de Beethoven. Né? A referência é essa.
Tá lá, tem lá o Yudi Menuhin tocando esse concerto, ele já com 50 anos, mais ou menos, 40, 50 anos, por aí, tá até em preto e branco. E a musicalidade desse homem, a sensibilidade dele, porque não é só a técnica, não é a técnica. Técnica, você pode ter uma foca mestrada que toca violino, e pode tocar até Beethoven, mas nunca tocará com a sensibilidade musical, não é? de um Yudi Menuhin, ou de um Itzhak Perlman, que é esse que eu estava tentando pôr aqui para tocar. Eu podia ter botado aqui, talvez compartilhando a tela, talvez desse certo. Mas não me lembrei de fazer isso. Mas depois o nosso querido amigo, Carlos, o Carlão, eu chamo ele de Carlão, meu amigo Carlão, ele coloca aí um trechinho, o finalzinho da introdução e pelo menos o comecinho das oitavas interrompidas que o Yudi Menuhin tocou para o maestro Bush e deixou ele estarrecido. Por que isso mexeu comigo? Mexeu porque eu já tinha noção do que seria a reencarnação. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, como é possível isso? Um menino cujas mãos não consegue apertar a cravelha do violino para afinar, e consegue dedilhar um dedilhado intrincadíssimo, com oitavas interrompidas, dificílimas, que só os músicos muito experientes conseguem. Aliás, eu tava lendo um outro autor sobre isso, e dizia o seguinte, que essas oitavas interrompidas de Beethoven são o terror dos violinistas. Eles têm terror daquilo. É muito difícil. Como é que aquela criança de tão baixa idade e com tanta segurança diz assim, não, eu quero tocar essa música. E eu trouxe isso por quê? Porque é isso que nós precisamos. Nós precisamos aprender a tocar a música do nosso processo evolutivo. Nós precisamos nos afinar naquilo que nos toca, dentro da orquestra regida pelo Criador, os nossos instrumentos de manifestação, dentro dessa orquestração fantástica que é a vida, nós precisamos nos esforçar por fazer o nosso melhor, o mais perfeito possível. Por isso Jesus recomendou: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Vós sois deuses, o que eu faço, vós podeis fazer e mais ainda. E Paulo de Tarso vai confirmar tudo isso, dando uma porção de lições para que possamos aprender a respeitar a nossa condição de seres encarnados, que somos privilegiados. E quando o Léo leu aqui a passagem do Evangelho, aquela passagem do Evangelho, ela está nos 10 mandamentos, é o 4º mandamento. O 4º mandamento é honrar pai e mãe. Muitas pessoas acham que honrar o pai e a mãe é dar presente para eles no Dia dos Pais ou no Dia das Mães. Eu costumo dizer que honrar pai e mãe, você honra quando você passa na calçada do outro lado da rua e alguém olha para você e diz assim, lá vai ele lá, ó,
o pai dele, a mãe dele o criou bem. Nesse momento, você está honrando seu pai e sua mãe. Mas a proposta que está no quarto mandamento, uma proposta fantástica, porque vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe, para que sejam longos os teus dias na terra que o Senhor te dará. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei assim, gente, mas não é o céu que promete? Como é que é a terra? É o céu ou é a terra? Lá a promessa é da terra. Honrar pai e mãe para que sejam longos os teus dias na terra que o Senhor te dará. Quer dizer, está jogando essa proposta para o futuro. É reencarnação. Olha, a propósito, Jorge, o Carlos já postou aqui para nós a referência, viu? Do Beethoven. E viva Beethoven! Viva Beethoven! Olha, viva Beethoven! O Jorge, você falou aí, nós não temos aqui outras perguntas, você falou aí bastante sobre a questão do tempo e da memória, e de como a criatura vai sendo trabalhada ao longo do tempo, e, evidentemente, construindo as suas memórias, mas estruturando o seu psiquismo para o armazenamento das experiências. E nós sabemos que nos estudos recentes existe todo um mecanismo de armazenamento e de curto prazo e depois de longo prazo, etc. Mas eu queria me concentrar numa questão que você registrou. Bom, primeiro devo dizer que eu também sou muito impressionada com Arcturo, viu? O Emmanuel diz isso, o Emmanuel fala muito lindamente sobre Arcturo, e quando ele fala sobre a caridade, ele diz que nós devemos aproveitar as oportunidades de praticarmos o bem, porque Arcturo, com toda a sua grandeza, é incapaz, palavras de Emmanuel, é incapaz de estender um pedaço de pão a quem tem fome. É a perspectiva do nosso grande mentor. Mas agora eu quero falar da perspectiva que você aqui abordou sobre... É uma questão da memória, mas que tem aí uma implicação da transpessoalidade, no sentido em que Joana trabalha isso nas suas obras. Nós hoje chamamos de transtorno dissociativo de identidade. Anteriormente era chamado de transtorno da identidade múltipla, ou da personalidade múltipla, e até o Fantástico fez recentemente uma matéria sobre isso. Se nós buscarmos na literatura, nós temos todos os heterônimos do Fernando Pessoa. Ele próprio dizia isso, que era uma espécie de psicografia, se nós bem entendermos o subtexto do texto magnífico do Fernando Pessoa. Então, queria que você falasse sobre isso, desse transtorno de personalidade múltipla, atualmente chamado de transtorno dissociativo da personalidade. Porque, inclusive, o nosso amadíssimo Hermínio Miranda fala sobre isso, ele chama de condomínio espiritual, na obra dele, que ele tem 2 volumes, né? A Memória e o Tempo, e ele tem uma obra específica sobre condomínio espiritual. Você pode comentar sobre isso? Esse é um tema ainda em aberto, não é? Mas o codificador já tratou disso, eu já citei aqui, né? Na realidade, e por isso mesmo, é um grande perigo as regressões de memória, porque se não for feito por alguém muito competente, porque pode levar a
a fixação de uma memória passada e depois a pessoa ficar fixada lá, não conseguir retornar para o momento atual. Porque nós temos um caso de uma companheira que tinha umas, vamos dizer assim, uns fenômenos que foram classificados de mediúnico, porque ela se manifestava como uma cigana, cantava e fazia os trejeitos todos e até se vestia, às vezes, como tal. E depois de um estudo muito apurado desse fenômeno dessa moça, concluiu-se que ela não tinha nenhuma cigana, que era um espírito individual que a mediunizasse. Era ela mesma que, estimulada por um companheiro de vidas passadas, que foi muito feliz com ela em outras vidas, numa vida em que ela era uma cigana, uma mulher muito bonita e tal, ele induzia ela a, quer dizer, fazia com que ela retornasse nessa vida e se fixasse ali, porque isso dava prazer para ele. Era uma obsessão. Na realidade, não era um fenômeno mediúnico dela, era um quadro obsessivo gerado por uma pessoa, por amor, né? Porque essa criatura a amava muito, mas, como a gente sabe, o amor pode induzir a grandes erros. E aí, então, essa questão da personalidade múltipla, também Joana nos fala disso no livro, não sei se é no Homem Integral ou no Ser Consciente, não sei se nos dois, em que ela fala do uso, por exemplo, de drogas, em que você, com o abuso de drogas estupefacientes, pode remover, de certa forma, o apagamento das experiências anteriores. E o indivíduo passa a proceder com um comportamento de uma vida anterior. Isso gerado pelo amortecimento do bloqueio do apagamento da memória que ocorre quando a gente reencarna. Então, isso é um tema que ainda está em estudo, ainda precisamos muito avançar nele. Há muitas evidências de que, de fato, as personalidades múltiplas não sejam personalidades individuais, sejam experiências do próprio indivíduo, que vem à tona por um desbloqueio do passado, né? E isso pode acontecer. Uma coisa que a gente pode relacionar um pouco com isso é o fato, por exemplo, dos astronautas, quando eles saíram da faixa de magnetização da Terra, ficaram muito distantes. Ao retornar, eles perderam uma parte do instinto de conservação, porque ficaram com uma lesão num departamento do instinto de conservação, que é chamado sentimento de invulnerabilidade, que é mais ou menos o que talvez aconteça também com as pessoas que têm síndrome do pânico, medo, o medo que não sabe de quê, né? Quer dizer, estou com medo não quero sair de casa, posso ser atropelado, porque
o sentimento de vulnerabilidade, que faz parte do instinto de conservação, é uma capacidade que temos de perceber que eu posso ser atropelado na rua. Todo mundo pode ser atropelado. Vai atravessar a rua, pode ser atropelado. A bicicleta vem e atropela você. Mas ninguém deixa de ir na rua pensando nisso. Porque o sentimento de invulnerabilidade dá a você a confiança, entre aspas, de que você não vai... Isso acontece com todo mundo, mas não vai acontecer com você. Quando o sujeito sai da Terra e sai da influência magnética do planeta, fica numa posição distante, quando ele retorna, a pessoa da NASA tem feito estudos, fizeram muitos estudos sobre isso. Eles perdem um pouco esse sentimento de vulnerabilidade, porque o contato do centro de força básico, que nos remete a ter o pé no solo da Terra e nos dá a garantia de que estamos aqui no chão, né? E que a Terra, estamos na nossa Terra, no nosso espaço, isso nos garante que a gente que não vai acontecer nada. Mas quando a pessoa perde esse sentimento, aí começa a aparecer essas outras variáveis, inclusive as personalidades, as variadas personalidades, chamadas que também foram chamadas no tempo do Freud de personalidades intrusas, que poderiam ser espíritos desencarnados, mas também poderiam ser essa questão da personalidade múltipla. É muito difícil fazer, porque esse estudo precisaria que a gente, primeiro, para poder ter ferramentas para estudar isso, nós precisávamos primeiro admitir a existência do espírito. É o primeiro passo, né? Porque tudo isso está no ser espiritual. Enquanto a gente acreditar que a mente é uma secreção do cérebro, aliás, hoje dia 11 de setembro, hoje é dia 11 de setembro, né? Às 18 horas, foi lançado em Brasília um livro em que vários psiquiatras fizeram estudos e apresentam casos comprovação da sobrevivência. Com comprovação da sobrevivência. Um negócio interessante. Eu não tomei... Eu estava me preparando aqui para a palestra do Centro Espírita, tinha aqui essa conversa com vocês, e não pude me ater nessa notícia que saiu hoje. Hoje foi lançado esse livro, que é o Calhamaço, com experiências de psiquiatras, de cientistas, de estudiosos, mostrando através de quatro vertentes, né? Uma experiência de quase morte, que é aquele caso clássico da mulher ou do homem, não sei se era um homem ou uma mulher, que teve uma parada cardiovascular, o cérebro entrou em linha horizontalizada, mas ela recuperou-se. E quando foi para o quarto, perguntou pela dentadura. Cadê minha dentadura? Aí eu pensei, dentadura? Não tem dentadura nenhuma. Não, aquela moça assim, 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 aí descreveu a mulher. Tirou a minha dentadura e colocou no carrinho, com a gaveta num carrinho que estava ali do lado, o carrinho de parada, cardio recuperação, né? Parada cardio respiratória. Aí eu vou lá olhar para esse carrinho, foi pro. Aí foram lá, estava lá a dentadura. Aí ficou. Aí o médico, que era uma pessoa antenada, falou: espera aí, como é que essa mulher estava parada? Ele corta, né? Literalmente. Cérebro zero, coração zero, parado.
como é que ela sabe que a dentadura estava... E viu a pessoa que tirou a dentadura e colocou a dentadura lá. Então, primeiro aspecto. O segundo aspecto que tem desses estudos são fenômenos mediúnicos. Quer dizer, a investigação feita espontaneamente, pessoas que procuraram tomar conhecimento de fato de pessoas que desencarnaram, geralmente crianças, né? E que foram localizadas no plano espiritual e, por exemplo, trouxeram como comprovação de que eram elas mesmas a senha da internet da família, que ninguém sabia. E o médium que foi convocado era de outro estado, de outro local, não teria acesso nenhum àquilo. Não, então, o segundo método. O terceiro são aparições. Né? Eu, por exemplo, eu tenho uma experiência pessoal. Aliás, eu estou dando já spoiler da minha próxima apresentação, eu vou falar sobre isso. Eu tenho um caso de... Eu fui casado com uma moça que tinha uma mediunidade incrível, mas, infelizmente, ela não se dedicou a nada daquilo, perdeu aquilo. E ela tem vários relatos na vida dessa moça. Inclusive, tem um momento em que ela foi levar o companheiro dela, que veio aqui depois de mim, para assistir a uma palestra do Divaldo Franco, na Concha Acústica da UERJ. Chegando lá, não conseguiram entrar, porque estava lotado, não tinha como. E aí o homem, que era uma pessoa agnóstica, materialista, viu, você vem para cá, me trouxe para esse negócio, eu queria sentir uma coisa interessante. Aí, cara, agora... Aí ela sentou na calçada, lá na rua, e começou a chorar. Começou a chorar. De tristeza, de não ter conseguido. O Divaldo Franco captou a onda dela, no desespero, mandou uma pessoa lá fora buscá-la para dentro, tá? Levá-la para dentro. Isso é um caso. Mas o outro caso que ela tinha de relato, assim, que ela era criança, adolescente, e tinha um tio que ela não conheceu, não sabia quem era, que tinha destruído o patrimônio da família. E estava desencarnado, sofrendo muito, porque tinha tomado consciência do mal que tinha feito. Ela apareceu para essa moça com a casa toda fechada, e aí ela viu aquele homem normal, que tem uma evidência assim, e aquele homem: minha filha, por favor, me ajuda, eu fiz isso. Ela falou assim: não, eu sei que tem esse problema, mas o senhor fez isso, quem é o senhor? Eu sou fulano, sei assim. Ela não teve nenhum medo, nem nada, porque ela não conhecia a pessoa, nunca viu. Achou que era um homem que tinha entrado ali. Aí foi falar com o pai. Aí, quando ela descreveu a pessoa, disse: é meu irmão que desencarnou, ele roubou a família toda aqui, tirou todo o patrimônio da família, né? Quer dizer, aparições, entendeu? Então, aparições também estão lá, estão descritas vários casos de aparições de espíritos. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma mulher que apareceu no meu consultório, muito bem vestida, para me pagar uma conta que me devia há 2 anos atrás. Eu nunca vi aquela mulher. Ela entrou no consultório, me deu o dinheiro, eram R$180. Depois eu conto os detalhes da negócio, R$180. Por que era? Foi embora. Eu fiquei tão impactado com aquilo, porque assim, gente, como é que uma mulher vem pagar R$180? Eu nunca vi essa mulher. Mas ela disse que está me devendo. Tá bem, obrigado. Aí eu disse: peraí, deixa eu ver quem é essa mulher. Aí fui atrás. Peguei na recepção da clínica e falei assim: passou aqui uma senhorinha assim. Doutor Jorge, o senhor está maluco, não passou ninguém aqui.
Aqui não passou ninguém, nem para dentro, nem para fora. E eu nunca mais vi essa mulher, isso tem uns 10 anos. E o caso dos R$ 180 tem uma história ligada aí, que era uma palestra que tinha que ter, que a pessoa tinha que vir, eu tive que pagar R$ 60 do táxi. Aí o camarada queria pagar os R$ 60, eu falei assim, não, não paga, porque isso aqui é para Jesus, e esse dinheiro vai voltar para minha mão dobrado. Aí ele falou assim, mas você tem... Não tenho certeza disso, sabe? Aconteceu várias vezes comigo. Eu dou uma importância para o negócio, assim, daqui a pouco aquilo volta por outro caminho, chega aqui dobrado. Não interfere nisso, deixa quieto. Isso foi um motivo. Ô, Jorge, eu estou convocando você para fazer isso para o ICEB. O ICEB está precisando muito de recursos, então vê se você vem até presencialmente aqui ao ICEB para fazer aí essa história dessa captação de recursos financeiros. É dando que se recebe. Não, pois é, mas o ICEB tem oferecido tanto a todos, então vê se você agora faz isso aí para atrair esses recursos financeiros, o ICEB precisa muito. Você falou agora sobre... Nós estamos começando a falar sobre o TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade, que é o que o nosso amado Hermínio chama fala. de domínio espiritual, quer dizer, é o próprio espírito que, nesta encarnação, abre aqui algumas comportas dos registros mnemônicos perispirituais e se manifesta nessas perspectivas, que é uma coisa diferente do que você acabou de falar sobre o que o nosso querido Allan Kardec explica em Livro dos Médiuns, não é isso? Que são as aparições e tudo mais. Na Revista Espírita, também tem um médico, mas que é exatamente ele próprio. Todas aquelas pessoas que ali estavam, era ele mesmo. Em vários momentos do estudo dele. Agora, não tenho aqui a referência, mas eu posso, da próxima vez, trazer. Tá bom. Tá em Então, nós estamos agradecendo, Jorge Pio, a sua presença mais uma vez aqui, leve, generosa, compacta, com informações importantes para o nosso estudo e a nossa reflexão. O ICEB está muito agradecido a você e aguardando sua próxima exposição aqui sobre o mesmo tema. Sim, dar continuidade nisso. Vamos falar sobre as múltiplas vidas que compõem o nosso corpo. Exatamente, exatamente. Eu estou aqui, tem aqui uma mensagem de Jane Prates. Boa noite para você também, Jane. Fique conosco. Nós hoje estamos terminando, você está vendo, mas esteve conosco, e chame também os seus amigos, e você também vem para cá, como a Maria das Graças aí de Mendes, como a Adzaro, não é isso? Que nome bonito aquele? Dirce, né? Isso, Dirce Mazzaro Silva. E todos os outros que em ambos os planos de existência estiveram e continuam ainda conosco. Quer dizer, uma palavrinha final antes da nossa prece com nossa vice-presidente doutora Rosa Rita Martins? Sim, Jorge. A Nádia queria saber se você quer falar mais alguma coisa antes do encerramento. Não, eu não quero falar mais, já falei demais. Então, nós queremos orar com nossa vice-presidente querida Rosa Rita Martins. Quero ouvir a Rosa agora. Então, vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre, a Maria, nossa mãe espiritual, agradecendo pelos momentos que estivemos aqui com o nosso amigo, nos trazendo tantas considerações,
tantas ideias para pensarmos durante a semana. Temos até a indicação de músicas para ouvirmos. E assim, com isso, nós agradecemos porque vamos evoluindo, vamos estendendo os nossos conhecimentos, aproveitando tudo que nos é trazido pelos participantes dessa nossa reunião. Obrigada, Jorge. E vamos, então, pedir autorização à cúpula espiritual do ICEB para encerrarmos as nossas atividades de hoje, contando com a presença de todos na próxima sexta-feira e na próxima segunda-feira. Graças a Deus por toda essa oportunidade que temos de aprendizados.